A primeira lei de Mendel, olha, é o princípio da segregação dos caracteres, ou a lei da segregação. A primeira lei de Mendel, também chamada de princípio de segregação, ou lei de segregação, diz que cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação das gametas. Para chegar a essa conclusão, Mendel realizou uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. Ou seja, é condicionado por um par de fatores. Então, se eu tenho pai e mãe, vou colocar aqui pai e vou colocar aqui mãe. Pai pode ter um par de fator e mãe pode ter não, precisa ter um par de fator. Então, a combinação desse fator aqui com esse fator vai dar um resultado. A combinação desse fator aqui com esse fator vai dar outro resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar outro resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar um resultado. A combinação desse fator com esse fator vai dar um resultado, e assim por diante. A combinação deles, diferente entre eles, deixa eu fazer só essa daqui para uma corzinha diferente. A combinação diferente entre eles vai ter como resultado fatores diferentes. Por conta do quê? Por conta dessa diferenciação, dessa liberdade, dessa segregação que tem dentro desse conceito da primeira regra, da primeira lei de Mendel. Depois disso, aplicado e entendido esse conceito, não tem como nós falarmos assim, o filho do pai que gosta de azul vai, vai gostar de azul porque casou com a mãe que gosta de verde. Não tem a lógica para nós entendermos isso. Por quê? O pai tem ali o azul. A mãe tem ali o verde. Então pode acontecer isso é alusivo, tá, pessoal? Isso é para vocês poderem entender. Então, o azul com verde pode dar um resultado. Ele pode gostar de azul e verde. Por que não? Ele pode gostar de azul mais verde. Ou ele pode gostar simplesmente só do azul. Azul e azul. Ou ele pode gostar simplesmente só do verde e do azul. Ou ele pode até mesmo não gostar de nenhum dos dois. É uma possibilidade. Aqui foi uma anomalia que ele herdou um gene diferente, que ele, por exemplo, gostou do cinza. É uma possibilidade. Eles são independentes, eles fazem de acordo com o que eles entendem, fazem de acordo com o que cada gene carrega das informações. Então, essa é uma possibilidade também, dele não gostar de nada, ele gostar do cinza. Mas não nem citou cinza, mas é uma possibilidade, tá? Vocês vão entender isso durante a apresentação aqui, para vocês terem um norte maior no pensamento de tudo isso. E é legal que vocês comecem a linkar essas informações, comecem a pensar nesses pontos dentro da visão da ótica, dentro do pensamento da ótica, tá? Por exemplo, o cliente ele pode, já falamos lá a respeito da heterocromia, né? Agora vamos falar de uma outra coisa. O cliente ele pode herdar características específicas visuais do pai ou da mãe, ou até mesmo doenças sistêmicas. E doenças sistêmicas essas, que vocês vão ter um tópico específico na parte de patologias, tem um tópico específico nas patologias sistêmicas, que ele pode herdar ali uma doença sistêmica, ele pode herdar ali uma doença que vai alterar o funcionamento dos sistemas do organismo e automaticamente também ter alteração na visão. Então, tudo isso é parte que nós temos que levar em consideração dentro dessa primeira lei aqui de Mendel. Na segunda lei, na lei de dominância, nós temos que é um dos princípios fundamentais da herança genética, formulados por Gregor Mendel, e essa lei descreve a relação entre alelos de um gene em organismos heterozigotos
e como um alelo pode ser dominante sobre o outro. Ou seja, então, dependendo do tipo de alelo, olha, vocês vão ver que ele exerce dominância sobre o outro. Então, se eu tenho aqui um X e tenho aqui um X vamos falar aqui do pai. Temos o pai aqui com X e temos o pai com X. E temos a mãe com X e Y. Mas um dos dois, na realidade vocês vão ver qual é, né? Eu já sei qual é, mas nessa alusão fica mais fácil explicar assim. Desse sentido aqui, dessa análise aqui, o heterozigoto ele vai sempre exercer um domínio maior sobre a formação. Tá? Então é interessante o pensamento que o domínio pode nascer, o organismo tende a reagir melhor com o domínio aqui do heterozigoto. Tá? Nesse sentido, é aí que nós temos algumas possibilidades de problemas genéticos que vem de carona com essa observação. Por exemplo, vamos pensar aqui na infertilidade. Tá? Pessoal, lembrando, essa é uma abordagem não técnica, essa é uma abordagem, por quê? Abordagem não técnica, para que a gente tenha uma visão sobre a hereditariedade genética e depois utilizar na ótica, tá? Utilizar no sentido aqui da formação, do desenvolvimento da visão, da formação da visão, ou então de causas que venham por conta da alteração fisiológica, então, esse sentido, tá? Então, por isso pode ser que eu estou falando de fertilidade, mas eu não estou cravando para vocês que tá? No caso de infertilidade, o ideal é procurar um médico e o médico estudar com vocês as possibilidades. Não estou falando que quem tem infertilidade é por conta de dominância genética, tá? Mas pode ser. Quem vai falar isso para vocês é o médico. Mas no caso da infertilidade, é quando o homem herda genes específicos heterozigotos, tá? Quando ele herda genes específicos da mulher. Tá? Então, ele não consegue desenvolver, aí vem uma série de consequências. Ele não tem o desenvolvimento, não desenvolve o sistema reprodutor de acordo com o que precisa. Pode acontecer também o desenvolvimento anormal de pelos, desenvolvimento de pelos, pode acontecer uma série de informações diferentes, alterações fisiológicas e patológicas por conta dessa diferenciação aí, por conta dessa dominância do heterozigoto, tá? Então, essas são informações que vocês vão percebendo, além deles serem livres, além deles escolherem como eles vão trabalhar, mas sempre vai existir ali uma dominância heterozigota. Nesse sentido, olha, nós vamos então abordar a terceira lei, que é a lei da independência, lei de sorteio independente. A lei do sorteio independente, também conhecida como terceira lei de Mendel, é um dos princípios fundamentais da herança genética. Essa lei descreve como os alelos de diferentes genes se distribuem aleatoriamente em gametas durante a formação dos gametas. E como essa distribuição é independente dos outros genes. Ou seja, por isso que é importante entender que essa independência deles, essa dificuldade de cravar quais são os tipos de alelos que estão ali naquele momento, ou então quais são os tipos genéticos que estão agindo naquele local ou naquele momento, por isso que nós temos essa dificuldade de identificar, ou então de classificar, ou então de mostrar que vai acontecer tal coisa, que por conta do pai ter tal alteração genética, a mãe não ter, ou então o pai não ter e a mãe ter, que o filho vai ter ou não vai ter, por conta dessa distribuição independente dos genes.
pode acontecer do pai ser portador de alteração, pode acontecer da mãe não ser portadora, e pode acontecer do filho ou da filha, porque nós temos que pensar que pode nascer filho ou filha, pode acontecer do filho ou da filha ter ou não ter a alteração. Por quê? Porque eles estão distribuídos aleatoriamente. Então, quando nós falamos de monstruosidades causadas por conta de alterações genéticas, é que eles estão espalhados aleatoriamente e aquele zigotinho, aquele alelozinho carregou o gene, carregou dentro do gene essas informações que acabou contribuindo para essa alteração. Mas não tem como você separar ou você fazer um estudo específico dentro desse pensamento de desenvolvimento, tá? Então, é bem interessante, olha, nós temos aqui que eles são, deixa eu limpar isso aqui. Então, nós temos aqui que eles são independentes, temos aqui que eles são dominantes e temos aqui que eles são a segregação, eles segregam as informações, eles segregam características específicas, tá? Então, essas são as 3 leis que regem as características de genes, as características genéticas aqui de Mendel, tá? Leis de Mendel. E aí sim, nós podemos entender melhor aqui, quando nós vamos abordar o estudo feito por Mendel, olha, nós temos um fenótipo laranja e um fenótipo verde, que na verdade é amarelo, né? Temos um fenótipo amarelo e temos um fenótipo verde. E da fecundação cruzada ou da autofecundação, nós temos resultados. Tá? Então, nós temos aqui a possibilidade, quando a fecundação é cruzada, 100% deles serão amarelos. Quando nós temos a autofecundação, 75% é amarelo e 25% é verde. É o mesmo pensamento. Aqui nós temos o quê? A autofecundação. Quando nós temos uma fecundação, vamos pensar, quando nós vamos fazer uma fecundação in vitro, quando nós vamos fazer uma fecundação, então está indo muito longe esse papo, hein? Mas quando nós vamos fazer uma fecundação in vitro, quando nós vamos fazer, vamos para um laboratório fazer uma fecundação, nós podemos escolher qual alelo que nós vamos trabalhar, nós podemos são escolhidos os alelos específicos para evitar essas alterações. Agora, quando acontece uma autofecundação, quando os gametas estão trabalhando, quando o esperma encontra o óvulo, aí não, é uma autofecundação. Não tem como você separar, não tem como você cruzar as informações para poder dar um resultado específico. Aí não, é dessa possibilidade, olha, 25% dela pode acontecer uma alteração. Aqui vamos falar que o pai e a mãe, está aqui. Vamos falar, podemos chamar aqui, olha, podemos chamar de pai e podemos chamar de mãe. A possibilidade dentro do pai e a mãe aqui, tendo a fecundação, nascer um menino com uma pintinha vermelha no centro, olha, existe. Então, ele poderia nascer um menino com uma pontinha vermelha no centro, poderia nascer um menino sem a pontinha, porque a mãe não tem, poderia nascer uma menina com os traços genéticos do pai, com a pintinha no centro, ou sem a pintinha, com a pintinha no centro, que é do pai, ou poderia nascer ainda uma menina com os traços genéticos da mãe, sem a pintinha no centro, poderia nascer uma menina com os traços genéticos da mãe, poderia nascer uma menina com os traços genéticos da mãe sem a pintinha e uma menina com os traços genéticos da mãe com a pintinha. Por quê? Porque eles estão desenvolvidos dentro desse sistema de uma forma aleatória. Não existe como especificar quais são as possibilidades. E aqui a mesma coisa trabalhando, olha, com genótipos, trabalhando com as informações que nós temos de Y e Y, tá? Nesse caso, olha, do cruzamento, da fecundação cruzada entre Y e Y maiúsculo e minúsculo, nós temos 100% de Y do pai, vamos chamar aqui de pai, vamos chamar aqui de mãe para nós entendermos melhor. O que vai modificar aqui, olha, é que o pai ele é maiúsculo e a mãe carrega genes
o genótipo dela carrega informações minúsculas, tá? Mas é só para diferenciar o tipo de gene que está trabalhando, tá? Mas nesse caso, olha, 100% dos genes serão a combinação desse com esse, tá? A combinação de um gene do pai com a combinação de um gene da mãe, na fecundação cruzada, e todos nascerão amarelos. Já na autofecundação, olha, nós temos diferença. Nós temos que 25% poderá ser resultado da fecundação apenas dos genes dos pais, do pai, no caso, herdou toda a informação genética do pai, ou vai herdar toda a informação genética da mãe, ou vai herdar informação genética mista. 50% de chance de herdar informação genética mista. Tá? Então, é muito interessante, olha, tem 25% de chance de nascer amarelo e mais 50% de nascer amarelo aqui combinado. 75% de chance dessas combinações aqui. E apenas 25% de combinação para nascer verde. Poderíamos chamar verde de menino, ou poderíamos chamar aqui de filho, ou poderíamos chamar aqui de filha, poderíamos, tá? Então, poderíamos chamar de ter essa informação. Poderíamos falar que aqui seria uma patologia? Poderíamos, né? Poderíamos falar que aqui seria sem patologia? Poderíamos. Então, esse é o pensamento quando nós vamos estudar essa combinação genética. Esse é o pensamento quando nós vamos trabalhar o genótipo e o fenótipo da informação, tá? E agora, com isso, nós já conseguimos abordar um tópico um pouquinho mais complexo.